de autocarro, temos que sair da Avenida Dom Carlos I, temos de vir até aqui à Rua dos Poços Negros pela estrada, porque a avenida não é acessível. Subi desde o Rossio até cá acima, lá de Camões. Esta zona toda é muito difícil de andar. Eu nem sequer me aventuro a ir para o passeio, porque sei que depois o passeio não dá para todos. Eu trabalho com a Secretaria da Acessibilidade há uns 11 anos. Trabalho no Quebras com operadores de transporte público, entidades europeias. Esquecidos de nascimento, eu sou um palhaço. Mas as pessoas costumam dar alguns rótulos às pessoas com deficiência. Tipo, um deles é que ou que as pessoas com deficiência usam sempre fralda, ou que são todas incontinentes. E eu, há uns tempos, aconteceu uma coisa que foi, eu tinha umas calças mais claras do que esta, e fui beber um cappuccino, entornei o cappuccino, fiquei aqui com uma mancha castanha enorme. E eu fui apanhar o comboio, e estava no comboio, e as pessoas entravam, olhavam para mim, faziam uma cara estranha e afastavam-se. E eu reparei que aquilo, em cada estação que eu parava, aquilo acontecia, as pessoas olhavam assim, e afastavam-se. Mas quando olhei para a mancha, pensei, será que as pessoas pensam que eu estou todo borrado? E eu não sabia como é que havia de explicar aquilo às pessoas. Então, imagina, vocês são os passageiros pelo comboio, estão sentados na carruagem, virados para mim, e a única coisa que eu lembrei de fazer foi, eu fui com a mão à mancha e... A reação não foi bem essa. Foi um teto que me caiu em cima numa obra, numa casa que era nossa, de família. A casa era para restaurar e havia lá uma divisão que era para deitar abaixo, e quando eu estava lá, por falha minha também, o teto caiu antes do que era previsto. Sim, é um acidente, só que as pessoas associam sempre acidente de viação ou acidente de moto. Eu que já fazia piadas antes de ter o acidente, contudo, é fácil trazer o mesmo tipo de boa disposição. O contrário é que não. Se uma pessoa já tinha um estado de espírito mais fechado antes de ter o acidente, não é depois de ter o acidente que vai ganhar essa boa disposição. As pessoas associam a deficiência a uma desgraça. Isto é difícil de compreender à primeira. Então é uma espécie de paradoxo. Não é desgraça, não é fim da vida das pessoas. Aprendemos a encontrar maneiras de fazer as nossas coisas da nossa forma. E no nosso caso, por acaso, usamos cadeira de rodas. Mas há pessoas que usam canadianas, bengalas, mas na cidade continuam a não pensar nelas. Da mesma maneira que não pensam em ciclistas, que não pensam em muitas outras pessoas. E portanto não é exatamente uma desgraça, é uma questão de nós trabalharmos a maneira como podemos acolher mais pessoas. Não pensarmos nestes desgraçados e coitados, o que é que a gente há de fazer por eles? Não é esse tipo de pensamento, é o pensamento de tecnicamente é possível resolver, vamos resolver. Eu beneficio muito das ciclovias. Como sei onde é que há as ciclovias, procuro sempre as ciclovias. Onde não há, por norma, acabo por escolher a estrada. Eu frequentei a Almirante Reis antes de estar lá a ciclovia. Colocaram a primeira ciclovia, que para mim era ótima, apesar de toda a gente estar a reclamar. Eu só atravesso a Almirante Reis na ciclovia. Quando não vou acompanhado por alguém a pé, também prefiro usar a ciclovia. Mas como eu normalmente ando sempre acompanhado por alguém a pé, para mim torna-se mais fácil fazer longas distâncias por transporte público, seja o metro ou o autocarro. Há pessoas que se gabam de dizerem que preferem pagar uma multa de estacionamento do que não trazer o carro para Lisboa. Continuamos a ver carros enormes a estacionar e a entrarem dentro de Lisboa, a ocupar um espaço enorme dos passeios quando estacionam. Não está a acontecer? Estou a ver o lance do passeio lá à frente. Tivemos que contornar, porque aqui não dava mesmo para subir o passeio. Os passeios não dava para todos e tivemos que ir pelo meio da estrada. São poucos os sítios que nós conseguimos entrar por falta de acessibilidade e temos situações deste género, desta travessa e desta rua, onde até temos sítios acessíveis, só que o passeio não é acessível para entrarmos nesse local. Portanto, ficamos na rua mesmo. Carros passam sem qualquer restrição. Comparando com a Barcelona, que é uma das cidades, por exemplo, que está bem adaptada. O utilizador que tenha uma cadeira igual à minha, ao mesmo tempo que eu, toda a saúde que ele está a dar à cadeira é totalmente diferente da minha. Sempre que eu tenho que subir um passeio ou sair um passeio, tudo isso dá um desgaste maior do que alguém que anda só num peso liso e acessível. Os preços variam, mas estamos a falar de cadeiras à volta entre os 25 a 40 mil euros. O Estado paga a 100% o valor daquilo que nós precisamos, sendo que é preciso um processo ultra burocrático para conseguirmos estes
produtos de apoio, portanto uma cadeira de rodas demora sensivelmente um ano. Esta cadeira está muito mais preparada para fazer percursos no exterior. Portanto, eu tive que pôr na balança o que é que seria melhor para mim, ter autonomia, a liberdade para poder me deslocar no exterior, comparado com outros modelos. Não consigo entrar em todos os elevadores, não consigo entrar em todos os estabelecimentos, as mesas dos restaurantes também não dão todas para mim. Está muito mais preparada para fazer o percurso exterior. Há cadeiras de 6 km por hora e de 10 km por hora. São velocidades normais para humanos. Andar rápido andam a 6 à hora e correr ou andar mais apressado, sensivelmente pouco mais de 10 à hora. Internacionalmente não é permitido fazer cadeiras com mais de 10 km por hora. Se chover em cima de nós, a cadeira não é exatamente aquilo que se vai estragar. Por exemplo, andar na rua e começar a chover e não temos sítios acessíveis onde nos possamos resguardar é um problema. As cadeiras é a última coisa que me preocupa, é a cadeira, porque limpa-se e pronto. Muitas vezes eu nem sequer vou ver se o transporte está acessível ou não. Como já sei que se calhar vou chegar e depois o autocarro está avariado ou o elevador do metro está avariado, eu já desisti muitas vezes de fazer isso, então vou logo na cadeira. Já só recorro ao transporte quando tem que ser mesmo, ou quando eu sei que vou precisar se calhar de mais bateria e então vou tentar apanhar transporte para depois poder voltar para casa. Já evito ir apanhar transportes porque posso garantir que a maioria das vezes, são mais as vezes que eu não consigo apanhar o transporte ou tenho que dar voltas diferentes do que ter o transporte garantido. A zona do Saldanha, na altura houve uma grande queixa que a Câmara que estava a fazer era a remover a calçada portuguesa. Isto é muito perigoso. Falsa calçada portuguesa, ou seja, calçada que não tem qualquer valor artístico, que é só pedra por muito que se queira, que as pessoas queiram ser calceteiros e fazer as coisas com arte. A verdade é que é uma profissão que as pessoas não querem ter, mesmo que fosse muito bem paga. É uma profissão horrível de se ter, no sentido, o trabalho é duro, é um trabalho que se tem que estar à chuva, ao sol, com 40 graus. Acho que é importante valorizar aquela que é artística, o resto pode perfeitamente ter outro tipo de pavimentos. A Avenida da República do Saldanha continua a ser uma grande avenida, continua a ser um sítio com muitos restaurantes, escritórios. A única coisa que mudou é que é possível fazer percursos nessa avenida que não era possível fazer antes, ela não era acessível e agora tem características de acessibilidade que permitem fazer percursos. Isso é um ganho e é possível medir esse ganho. Agora, nós não podemos estar sempre nesta coisa do querem tirar a calçada de todo lado. Não é tirar de todo lado, é gerir os sítios onde ela está, porque não é necessária de forma obrigatória em todo lado. Eu evito esta zona e eu só venho aqui se houver protestos na Assembleia da República. A sensação é que tem vida. Sim, esta rua em comparação com a outra também tinha estabelecimento, só que dá sequer para parar para ver que tipo de estabelecimento é que é. Não houve aqui o exagero de colocação de esplanadas que acabam por fechar a rua. Parece tudo fechado e tudo morto e aqui estão de facto pessoas. Toda aquela zona, convém não esquecermos, é composta por 15 arruamentos ao todo. Desses 15 arruamentos, 9 deles já têm circulação condicionada, ou porque estão dentro da zona condicionada ou porque não têm trânsito mesmo. E, portanto, as poucas ruas de circulação viária que existem ali são mesmo precisas. Quando são cortadas, aumenta a pressão nas outras zonas. Não se pode fechar a rua X porque vai tirar o acesso à zona Y. Às vezes é preciso fechar uma rua durante 6, 7 meses para se melhorar depois o futuro de toda a zona. E esse tipo de coragem é que faz falta. Não há coragem para se poder chegar, se calhar, aqui aos moradores e dizer, olha, vai haver aqui uma intervenção, vai ser prejudicial para vocês durante um tempo, mas o objetivo é que isto vai ficar melhor para todos. E essa coragem é que não existe. 2 erros básicos, um deles era não conversar com as pessoas o mais informal possível e não esta consulta pública ultra formalizada de ser preciso responder dentro de um prazo ultra rígido, mas haver esta conversa franca e certamente haverão aqui pessoas que diriam que precisariam do carro que ia à porta ou coisa do género e depois de fazer testes, depois de pensar tecnicamente em várias soluções que não precisam. Não se
fala como deveria com as pessoas, não se vai perceber o que é que de facto as pessoas em cada zona precisam, porque é que elas têm problemas ou dizem que precisam do carro e de facto qual é o problema de elas precisarem do carro ao certo, porque é que elas dizem que precisam do carro e não estamos sempre a pensar nesta lógica, se ela diz que precisa do carro, então vamos mudar tudo para ela continuar a precisar do carro.